5 práticas de autocuidado para mulheres sobrecarregadas. Inscreva-se no canal e permita-se reflorescer. No final do vídeo, você encontra o link que libera um cupom de 99,99% de desconto para acessar o e-book de autocuidado pela Hotmart. Sabe, autocuidado parece até uma palavra meio luxuosa, né? Algo quase impossível quando a gente vive na correria, com 1000 coisas para fazer. Mas olha, nesta nossa conversa a gente vai desmistificar isso. Vamos ver que dá sim para encontrar um respiro, um alívio prático no meio do caos. Pois é, essa pergunta bate fundo, né? E aquela sensação super comum de esgotamento. Parece que a gente está sempre cuidando de tudo, de todo mundo e o nosso próprio cuidado. Fica lá no fim da fila, se é que entra na fila. É exatamente sobre esse desafio que a gente vai falar hoje. Então, vamos lá. Para a gente poder entender como sair disso, primeiro a gente precisa olhar de frente para essa tal de sobrecarga. Entender o que ela realmente faz com o nosso corpo e com a nossa mente. E os impactos são bem reais, olha só. Fadiga crônica, tensão muscular, dor de cabeça, ansiedade, irritação, dificuldade para se concentrar, problemas de digestão, a imunidade que cai, até a perda de prazer nas coisas do dia a dia. É isso. Quando a demanda é sempre maior que a nossa capacidade, o nosso corpo e a nossa mente eles gritam por socorro. E é importante dizer, isso não é fraqueza de jeito nenhum. É uma resposta supernatural do corpo a um estado de alerta que nunca desliga. E tem mais, além de tudo que a gente faz, das tarefas que todo mundo vê, existe essa tal de carga mental. Sabe o que é? É aquele trabalho que ninguém vê. É planejar o que vai ter para o jantar, lembrar do aniversário da tia, marcar o médico das crianças. É um gerenciamento constante, que não para nunca e que, na maioria das vezes, nem é reconhecido. Isso suga a nossa energia mental e emocional de um jeito absurdo. Certo. Mas se a gente sabe de tudo isso, por que é tão difícil fazer uma pausa? Bom, agora a gente vai encarar de frente a maior barreira de todas, a famosa culpa. Quem nunca ouviu ou até pensou isso, né? Ah, tirar um tempo pra mim, isso é egoísmo, é luxo. Essa ideia foi colocada na nossa cabeça por tanto tempo que a gente acaba acreditando. Chega um ponto em que só de pensar em descansar, a gente já se sente culpado, como se estivesse falhando em alguma coisa. A grande virada de chave está aqui, é mudar essa mentalidade. Deixar de ver como egoísmo e passar a enxergar como sobrevivência. Porque pensa bem, autocuidado não é um luxo, é uma necessidade. Não tira tempo dos outros, pelo contrário, permite que a gente esteja mais presente de verdade para os outros. Não é fraqueza, é uma estratégia para a gente aguentar o tranco para ter resiliência. É recarregar as baterias para poder estar inteiro e não pela metade. E essa analogia da máscara de oxigênio é simplesmente perfeita para isso. Lembra da instrução no avião? Primeiro coloque a sua máscara para depois ajudar quem está do lado. A lógica é a mesma na vida. Como é que a gente vai conseguir cuidar de alguém se a gente mesmo estiver sem ar? É impossível servir água para alguém com um copo vazio. É pura lógica de autopreservação e é essencial. E aí vem essa pergunta que é simples, mas é poderosa. A gente cuida de tanta coisa, de tanta gente, mas quem é que cuida da gente? Quando essa ficha cai, o autocuidado deixa de ser uma opção, um luxo, e vira o que ele realmente é, um item básico, fundamental, para a gente conseguir se manter de pé. Ok, mas como a gente sabe que chegou no limite, que a luz vermelha acendeu? A boa notícia é que o nosso corpo avisa. Ele tem um jeito todo especial de se comunicar. O desafio é a gente aprender a escutar o que ele está dizendo. Vamos ver se algum desses sinais parece familiar. Acordar já sentindo cansaço, dores de cabeça que não passam ou ficar rangendo os dentes, aquele nó constante na boca do estômago, mudanças de humor do nada, sabe? Ficar irritado por qualquer coisinha, dificuldade para pegar no sono ou acordar no meio da noite, e aquela dorzinha chata no pescoço e nos ombros que nunca vai embora. Olha, esses sintomas não são por acaso, são mensagens, são alertas. É o nosso sistema nervoso dizendo: ei, eu tô sobrecarregado, preciso de uma pausa, e preciso agora. Certo, o corpo está pedindo ajuda. E agora? Qual seria o jeito mais simples, mais fácil, mais acessível para a gente começar a atender esse chamado? É aqui que entra a pausa consciente. E calma, a ideia não é ter que achar 2 horas livres no dia, a gente sabe que isso é quase impossível. A proposta é outra, é criar momentozinhos, pequenos mesmo, mas super poderosos de descanso intencional. É encaixar uma pausa no meio da loucura do dia a dia. E como se faz isso? É bem simples, olha só esse passo a passo. Primeiro,
Ache 5 minutinhos em que ninguém vai interromper. Segundo, desconecte de tudo, principalmente do celular. Terceiro, sente de um jeito confortável, com a coluna reta, ombros relaxados. Quarto, respire fundo umas 3 a 5 vezes. Puxa o ar contando até 4, segura por 2 e solta bem devagar contando até 6. Quinto, faça um check-in rápido no corpo. Só perceba onde tem tensão, sem julgar. E sexto, termine com um pensamento de gratidão. Qualquer coisinha. O segredo não está na complexidade, mas na intenção. É parar, respirar e se conectar com o próprio corpo, mesmo que seja só por um instantinho. No fundo, a essência da coisa toda está em 2 movimentos bem simples, mas que mudam tudo. Se desligar do mundo lá fora para finalmente conseguir se ligar no mundo aqui dentro. É por isso que desligar as notificações é tão importante. Esses 5 minutinhos podem de verdade dar um reset no nosso sistema nervoso. E isso não é só papo, não. Tem comprovação. A ciência mostra que essas pequenas pausas diárias têm um impacto gigante. Os níveis de estresse, diminuem, a clareza mental aumenta e a nossa capacidade de lidar com as emoções melhora muito. Ou seja, vale a pena. Bom, mas chega de teoria, né? Isso tudo não é só informação. É, na verdade, um convite para a gente colocar em prática, agora mesmo. E depois de fazer a pausa, depois daqueles 5 minutinhos, tem uma coisa importante a fazer. Se fazer essa pergunta. O objetivo não é só fazer por fazer, é perceber o efeito. Mesmo que a mudança seja pequena, sutil, quando a gente nota que se sente um pouquinho melhor, o nosso cérebro entende que aquilo foi bom, e aí fica mais fácil transformar em um hábito. E para fechar qualquer resquício de culpa, ou aquela vozinha que diz que isso é egoísmo, fica essa mensagem. Autocuidado não é só merecimento, é necessidade. É, acima de tudo, um ato de inteligência e de respeito com a gente mesmo. Então, para terminar, a reflexão que fica é essa. A questão, no final das contas, não é sobre ter ou não ter tempo. É sobre a gente se dar permissão. O que será que poderia mudar se, por apenas 5 minutinhos por dia, a prioridade fosse o nosso próprio bem-estar? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode ser o começo de uma transformação e tanto. Continue sua jornada de reflorescimento. O autocuidado é uma prática contínua, e você merece esse espaço de pausa. No link do formulário, você recebe um cupom especial para acessar o e-book de autocuidado pela Hotmart. E, se sentir que chegou o momento, agende sua sessão de terapia e permita-se viver um tempo só seu.